Oi, gente! Reencontrar nossos familiares e parentes, como tios, primos, avós. Eu acho que é importante para a gente manter o laço com aquelas pessoas que a gente ama. E em muitos casos, a gente só consegue se reunir com essas pessoas pouquíssimas vezes ao ano. E quando a gente se reúne, é normal que a gente tenha curiosidade sobre a vida do outro, né? Daquela pessoa que tem ali o nosso sangue e tem muito tempo que a gente não vê. Só que a gente precisa refletir sobre até que ponto a nossa curiosidade sobre o outro é saudável pra gente e pra ele também. Não é porque é parente, gente, que a gente tem intimidade para perguntar qualquer tipo de coisa. E isso é muito comum as pessoas confundirem. Ah, porque é meu primo que, sei lá, não sei quantos anos eu vejo. E aí você acha que depois de não sei quantos anos, né, que vocês se reencontram, você acha que tem intimidade para fazer qualquer tipo de pergunta e muitas vezes ser inconveniente e sem noção. Por isso eu trouxe aqui algumas perguntas que a gente não deve fazer para os nossos parentes, familiares. Na verdade, a gente não deve fazer para ninguém. Vocês vão ver aqui ao longo do vídeo que são perguntas inconvenientes que deixam as pessoas desconfortáveis. A primeira pergunta é: e o filho? Vem quando? Eu acho que essa é a campeã de desconforto para casais e não é só para quem ainda não tem filho, tá, gente? Eu recebo muitos comentários aqui de mulher dizendo: eu já tenho um filho, e as pessoas perguntam: e quando vem outro? E quando você vai arrumar um irmãozinho para ele ou para ela? Eu não sei porque as pessoas fazem esse tipo de pergunta, o que vai mudar na vida delas esse tipo de pergunta. Eu quero acreditar que é para uma maneira de começar alguma conversa, algum assunto, mas existem outras formas de você iniciar esse tipo de conversa, se você quer conversar sobre filhos com outra pessoa. Muitas vezes você não sabe, mas você pode estar ali abrindo ferida. Dia desse eu vi uma pessoa comentando que perguntaram para ela: e aí, estão casados há tanto tempo e o filho vem quando? Sendo que ela tinha acabado de perder um bebê. Então, sem a pessoa saber, ela foi extremamente inconveniente e abriu uma ferida ali que estava muito ainda latente para aquela mulher, para aquele casal. Então não façam esse tipo de pergunta. Quer ver uma pergunta que eu não vejo problema nenhum, que não me incomoda? Vocês têm filhos? Eu não vejo problema nenhum desse tipo de pergunta. Aí eu vou dizer: não tenho. E se eu quiser, eu dou continuidade à conversa e digo: não tenho por causa disso, isso, aquilo, outro. Se não, acaba por ali mesmo o assunto. Existem maneiras de você abordar a pessoa. Quando você diz: e o filho vem quando? Sem perceber, já tem um tom de pressão ali. Outra pergunta é: você tá cheinha, né? E também: você emagreceu bastante desde a última vez que eu te vi. Gente, não façam comentários sobre o peso da pessoa. Mesmo sendo da família, você não tem o direito de fazer esse tipo de comentário sobre a pessoa. Você não sabe pelo que a pessoa está passando. Você não sabe se ela estava doente, emagreceu muito em decorrência de uma doença. Eu nunca esqueço o caso de uma guria que eu acompanhava no Instagram há muitos anos. Ela foi diagnosticada com câncer de intestino, se eu não me engano. E ela emagreceu muito em decorrência do tratamento. E aí surgiram comentários do tipo: nossa, você tá linda, tá mais magra. Olha, emagreceu, que linda. Sendo que ela tinha emagrecido porque estava doente. E no mesmo caso, as pessoas ganham peso porque tomam medicamento, porque estão passando por algum tipo de problema, ou porque simplesmente ganharam peso, né? É a vida, ganhou peso. Há um tempo atrás eu ganhei bastante peso. E aí tinha uma aluna que não me via há muito tempo. Gente, eu era super magra. Eu pesava 45 quilos. Hoje, eu não sei quanto eu peso, sinceramente, porque eu parei de me pesar há muito tempo. Eu simplesmente penso em manter a minha saúde, faço atividade física, como saudável, enfim. Mas eu acho que eu devo pesar entre 60 e 65, 66 quilos, por aí. Devo ficar nessa faixa. Mas eu pesava 45 quilos, eu era muito magra. E eu ganhei muito peso durante a quarentena. E aí uma aluna, depois de muito tempo, me viu e a primeira coisa que ela falou pra mim, sem brincadeira, ela nem perguntou como eu tava, se tava tudo bem. Ela falou: nossa, tu tá cheinha, hein? Tu tá redonda. Gente, como é que tu faz esse tipo de comentário pra pessoa, sabe? Não se faz comentário sobre o peso da pessoa. Repita comigo: não se faz comentário sobre o peso da pessoa, não se faz pergunta sobre o peso do outro. É muito inconveniente, a gente não tem esse direito, a gente não sabe pelo que o outro tá passando, a gente não sabe a luta do outro. Um outro tipo de pergunta muito comum para adolescentes é: e os namoradinhos? Onde estão? Ou como estão os namoradinhos e as namoradinhas? E sempre assim, né? No plural.
os namorados, as namoradas. Eu sei porque eu já ouvi muito esse tipo de pergunta e, gente, eu ficava tão envergonhada, porque eu sempre fui muito tímida, muito quieta, e eu ficava super envergonhada quando me faziam esse tipo de pergunta. Eu vou responder o quê? O que eu vou falar quando me perguntam esse tipo de coisa? Tão bem, os 50 namorados que eu tenho estão todos bem, cada um na sua casa, não trouxe eles aqui hoje porque ia dar briga, né? Não faz esse tipo de pergunta, gente. Pergunta como você tá tudo bem? É melhor do que você perguntar sobre namorado. Uma outra pergunta que é muito comum para dona de casa. Quer dizer então que você não trabalha, você só cuida da casa. Gente, cuidar da casa é um trabalho danado. Você não tem ideia do trabalho que é cuidar de uma casa. Inclusive, eu acho que dona de casa deveria ser uma profissão remunerada e muito bem remunerada, porque é um trabalho gigantesco. Você cuidar de uma casa inteira, de tudo o que compõe aquela casa e filhos e tudo mais. Eu não diga, você não trabalha. Não, a pessoa trabalha muito, bastante. Até mais do que você, se brincar. Eu tenho certeza que as donas de casa devem ficar super irritadas quando escuta esse tipo de pergunta. Para quem está ainda estudando, fazendo faculdade, eu tenho certeza que o terror é aquela pergunta: mas você não se formou ainda? Nossa, mas tanto tempo que você já estuda e ainda não se formou. Olha o peso que tem essa pergunta. Às vezes a pessoa precisou trancar o curso porque teve algum problema, ou porque reprovou em alguma matéria, precisou repetir, ou trancou, sei lá, porque precisou trabalhar. E quando você diz você ainda não se formou, você gera também ali uma sensação de frustração na pessoa, porque, poxa, ela fica, realmente, eu ainda não me formei. Sabe? E não é sobre pisar em ovos com as pessoas, é sobre não ser inconveniente mesmo. E indo por esse mesmo caminho do ainda, tem aquela outra pergunta que é: você ainda não casou? Ou quando pergunta ali pro casal: vocês estão juntos há tanto tempo, por que ainda não casaram? Gente, que inconveniente. Celebrar que aquele casal está junto, né, que são pessoas que se amam, é muito mais importante do que perguntar se quando vão casar, se vão casar, né, sem pressão, gente. Essa pergunta eu também já recebi, que é: quanto você ganha? Gente, eu juro, eu não tenho coragem de fazer esse tipo de pergunta para qualquer pessoa. Porque o que interessa para mim o quanto o outro ganha? O que interessa de verdade para mim, né, em relação aos meus familiares e pessoas que eu amo eles estão bem financeiramente, no sentido de não estão passando necessidade, têm uma vida confortável. Isso é mais importante para mim do que o quanto eles ganham. E eu acho que isso deveria ser importante para todo mundo também, não saber exatamente quanto o outro ganha, mas como ele vive, se ele tá bem, né? Se não tá passando por nenhum tipo de desconforto financeiro, né? Porque se tiver, quem sabe as pessoas podem até ajudar, mas se não, perguntar quanto o outro ganha não tem sentido algum para mim, gente. Falando um pouquinho ali da ceia, daquele momento onde está todo mundo reunido para comer, você tá ali montando o seu prato, aí vem uma pessoa e pergunta: você vai comer só isso? Ou então: nossa, você come bem, hein? Por que a gente vai regular o quanto o outro vai comer? Se você achou que a pessoa está comendo muito ou pouco, guarde para você. E a última pergunta que você tem que evitar a todo custo, porque vai gerar conflitos e não é de forma alguma legal que você faça, é: em quem você votou? Gente, se votou no fulano ou no ciclano, isso não importa. Se vocês têm uma boa relação e você ama aquela pessoa e ela te ama, vocês conseguem conviver numa boa, para que saber em quem o outro votou? Eu, nas eleições de 2018, aprendi muito sobre isso. Aconteceram alguns conflitos familiares que reverberam até hoje, então eu, sinceramente, mudei completamente minha postura. Eu quero saber se elas estão bem, como está a nossa relação. Isso é mais importante para mim e deveria ser para todo mundo. Eu sei que para algumas pessoas esse vídeo pode parecer frescura, ou podem falar: mas também a gente não pode fazer mais nenhum tipo de pergunta para o outro. Gente, o mundo mudou. As pessoas estão sendo ensinadas sobre limites. A gente tem que impor limite ao outro e também tem que saber o nosso limite. A gente tem que saber até onde a gente vai na nossa conversa com o outro. E a gente não precisa saber absolutamente tudo sobre a vida do outro. Se a pessoa não fala, não dá abertura para você entrar em determinados assuntos, você não tem por que ficar cutucando aquilo ali e fazendo perguntas que são completamente desconfortáveis. A gente pode manter uma relação de amor com o outro sem saber absolutamente tudo sobre a vida do outro. Então vamos combinar de perguntar: como você tá? Você tá feliz? Você tá bem?
Como você está se sentindo? Como foi o seu ano? Como está a sua família? A partir daí, abrem muitas conversas. E isso é o que deveria ser importante pra gente. Não o peso, o salário, se vai casar, se não vai, se tem namorado, se não tem, se tá solteira ainda ou não tá, se trabalha ou com que trabalha, quanto ganha, tá bom? Eu espero que esse vídeo te ajude a manter aí uma relação mais cordial, mais amorosa com a sua família, para não gerar nenhum tipo de conflito em qualquer reunião que a gente fizer com os nossos parentes, tá bom? Um beijão no coração de vocês. A gente se vê agora no ano que vem, ou seja, na próxima semana. Se ainda não é inscrito no canal, te inscreve agora pra gente se ver nas próximas semanas. E se gostou desse vídeo, clica no gostei que vai me ajudar bastante. Tchau! Eu tô indo embora agora encontrar minha família, porque como muitas pessoas eu só encontro eles pouquíssimas vezes no ano. Beijo!